Disse então Maria, a mãe de Jesus: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as nações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou soberbos no pensamento do coração. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. E auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, com Abraão, a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela, Isabel, quase 3 meses, depois voltou para sua casa. Com estas palavras do Cântico de Maria, eu quero abraçar a família de Deus, que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Que a presença do sábio arquiteto do universo, o Pai das luzes, a Trindade augusta e divina, nos envolva nesta linda quinta-feira, dia 18 de junho. Que a mão do Senhor venha sobre nós poderosamente. Que este dia seja ungido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Graças a Deus pelas almas que eu ganhei ontem, nos 6 cultos que realizamos na catedral e na sede. Graças a Deus pelas pessoas que vieram para ouvir a palavra da salvação, da cura, do milagre, e se converterem ao Senhor, entregando suas vidas. Foi um dia abençoado de uma excelente colheita. A igreja estava linda. Apenas 50 pessoas por cada culto. Mas Deus abriu as janelas dos céus. Pastores Raimundo e Francisca já está conosco, Mônica Santos, Lívia Barbosa. Deus abençoe. Diaconisa Naná já está conosco sempre. Pode começar e me mandar foguinho, mãozinha, ok. Você que está aí preparando para sair para o trabalho, você que ainda está aí na cama rolando de um lado para outro e me assistindo, você que está dentro do metrô, do ônibus, do carro, que Deus te dê um dia abençoado. Marivone Amaral já está conosco, Sandra Salles. Deus abençoe o povo aí de Palmas, em Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Muita gente em Macaé me ouvindo, na grande região ali da Baixada Fluminense, Caxias. Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí de Niterói também. Ao povo bonito de Campos dos Goitacás, Deus vos abençoe. Macaé, as minhas orações por todos os petroleiros.
as nossas orações no dia de hoje com muita sinceridade pelo nosso missionário genuíno ali da cidade de Embu das Artes, a nossa superintendência de Embu. Que Deus cubra o missionário genuíno com a sua unção e dê a ele vida, saúde, e que ele saia deste estado de coma com a força da mão de Deus. Alan Santos já está conosco, Ademário Pereira, Hilda Ramos. Como é bom levantar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo. A Bahia sabe o que é acordar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo. Há 41 anos temos esta missão. Pastores Raimundo e Francisca, Piauí, Inhuma, Piauí. Deus abençoe vocês aí em Piauí. Tá bem? Robilene Matos já está conosco, Soraya Rodrigues também. Genuíno e Tereza, esposa Tereza, não. Não é esse Genuíno, estou falando do bispo, do nosso superintendente, o missionário Genuíno. Não é o esposo de Tereza. Esposo de Tereza também é genuíno, mas não é este Genuíno. Deus abençoe Almira Silva, Jailson José de Araújo, a nossa cobertura espiritual. Deus abençoe o povo do Pernambuco que já está conosco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o povo dos Estados Unidos, da América do Norte também. Deus abençoe. Marivone Amaral já está conosco. Deus abençoe. Deus abençoe meu filho na fé, de ministério, aliás, Doni Silva, seu pai já está conosco também. Raquel Scaler, Deus te abençoe, Raquel. Bispo, estou ligada aqui em São Paulo, amém, Raquel. Deus te abençoe. ICB Braz, Deus abençoe. A nossa igreja aí no Braz. Raquel é uma mulher de Deus, é uma cantora, é uma serva do Senhor e já está assistindo o nosso programa ali no Braz, em São Paulo, onde temos uma grande igreja ali no Braz, próximo ali ao Templo de Salomão, bem pertinho. Deus abençoe Raquel e toda a nossa igreja aí do Braz. Eliene Brito, Januaceli Maria, é este nome mesmo. Almira Silva, Orcélia, Lívia, Jair Francisco, Jair agora está em alta, Catarina Barromeu, bom dia, bispo. Pastora Catarina, Juiz de Fora, Deus abençoe o povo de Juiz de Fora. É grande a audiência do nosso programa em Juiz de Fora, Conselheiro Lafayette, Barbacena, São João del Rei, Barroso, onde eu fui pastor no início do meu ministério, Deus abençoe. Orcélia França Pereira, Hilda Ramos, Deus, Jaguaripe, Bahia, Deus abençoe. O Brasil agora está aprendendo a levantar de madrugada, como eu, hoje era 20 para as 3, eu já estava acordado, vindo para a igreja, me preparando. Diaconisa Naná de ICB Simões Filho, ponto de parada, Deus abençoe Naná. Então a Bahia está de pé. E agora o Brasil, através do Facebook, esta ferramenta abençoada por Deus, estamos em cadeia com a ICBRN Rio Grande do Norte. Deus abençoe, missionário Juarez, estamos em cadeia com a Rádio Cultura da Bahia, a Rádio Cruzeiro da Bahia, AM, falando para todo o estado da Bahia. Estamos pela ICB, é uma rádio online, e por várias emissoras comunitárias. E se você em qualquer parte do Brasil quiser retransmitir o Bom Dia Espírito Santo, tem
toda a liberdade. Tá bem? É só você comunicar comigo através do 9918-62232 e nós estaremos em cadeia também com a sua emissora. Mas já sabe de uma coisa, é 0800, é ganhando almas para Jesus por este Brasil afora. Pastores Raimundo e Francisca, bom dia ICB em Inhuma, Piauí, um abraço. Pastor Raimundo, um abraço a vocês aí em Piauí. E manda um abraço também para Raquel. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, se você tem uma emissora comunitária ou online e quer retransmitir o Bom Dia Espírito Santo, entra em cadeia, em comunicação comigo, tá bem? E eu estarei te dando cobertura espiritual e divulgando a sua emissora. É uma maneira de nós cobrirmos o Brasil de 5 a 7 da manhã através do Bom Dia Espírito Santo. Há 41 anos que eu estou no ar, fazendo rádio. Eu sou fruto de rádio. Na minha adolescência, quando eu aceitei Jesus, eu aprendi com meu pastor, que me ganhou para Jesus, eu e o meu irmão Jair, o missionário João Batista Flores. Depois eu tornei ouvinte também do pastor e bispo Manuel de Melo, da Igreja Brasil para Cristo. Depois de outros pregadores pelo rádio. Então eu amo o rádio. E há 41 anos aqui na Bahia, em Brasília, eu estava sempre fazendo rádio com o apóstolo Doriel pela Rádio Universo de Curitiba e Piratininga de São Paulo. Então, eu amo fazer rádio. E o assunto nosso aqui não é futebol e nem política. É um só assunto: Jesus. Jesus salva, cura, liberta. Então, se você tem uma rádio online, ou comunitária, ou oficial, e quer retransmitir os nossos programas, liga para mim, 9918-62232. O código de Salvador é 071. Tá bem? Não importa se é no Sul, se é no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, não importa. Amazonas, não importa. Vamos fazer uma cadeia poderosa com Bom Dia Espírito Santo e evangelizar e ganhar almas para Jesus. O Brasil precisa aprender a levantar pela manhã, erguendo os braços e dizendo: bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo. No momento em que você ouve este hino, é porque ele está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Coloque o copo com água aí ao lado do seu rádio. Coloque ao lado do rádio um frasquinho, um vidrinho com um pouquinho de santo do azeite de oliveira. Coloque a chave daquele apartamento, a escritura daquela propriedade. Coloque ao lado do rádio a carteira de trabalho, a chave do carro, da loja. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Tá bem? André Gonçalves já está conosco. Minervina, a enfermeira amada, já está conosco. A Magda Silva, Deus abençoe. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Eu sou grato a Deus pelo dia de ontem, pelas almas que eu pude ganhar e pelas pessoas que foram evangelizadas através do meu ministério. André Gonçalves já está conosco. Pessoas ontem ligaram aqui para a rádio, falaram com a nossa secretária pedindo cobertura espiritual. A Elson Filho ligou.
Andréia Salles, Andressa do Amor Divino, Antônio do Cabula, Beatriz dos Santos, Catarina dos Santos, Cremilda de Jesus, Dionísia da Conceição e família, Edson Salles, Eduardo Alonso, Edivaldina Barros, Agnailton José, Elisângela da Silva, Emanuele da Silva, Evandro Figueiredo, Iraildes de Oliveira Reis, Isabel Sabarreto, Letícia Valéria, Lívia Maria, Luciene Honório, Luísa Miranda, Maria de Jesus, Maria Helena de Itapuã, Maísa Portugal, Osvaldo Miranda, Paulo da Silva Souza, Pastor Gilcério Farias, Roberto Carlos Braga, Tânia da Conceição, Valdice Salles. Pessoas que ligaram pedindo oração e jejum. Domingo é dia de jejum. Quarta-feira, como ontem, dia de oração e jejum. Amanhã é sexta-feira. Amanhã é jejum, oração. São mais de 8.000 pessoas consagrando suas vidas. Um jejum até 10 da manhã, outro jejum até meio-dia, mas a corrente é forte de oração e jejum há 41 anos. Olha, que uma campanha de 41 anos para estar viva é porque tem a unção e o brilho de Deus. Roberto Creumente já está de pé, acordou mais tarde hoje, não é, Roberto? Deus te abençoe, filho. 99186232. Meu abraço ao povo de Três Pontas, sul de Minas. Domingo várias pessoas me ligaram de lá, pedindo oração. Deus abençoe os três pontanos. Deus abençoe vocês aí em Campos Gerais, Campo do Meio, Santana da Vargem, Boa Esperança, Coqueiral. Deus abençoe o povo de Lavras, Alfenas, Varginha, São João del Rei, Barroso, Barbacena. Deus abençoe vocês de Itutinga, Itumirim. São cidades de Minas, Lambari, Caxambu. Meu querido Três Corações, Pastor Júlio, sua esposa. Deus abençoe Três Corações. Deus abençoe. Eu fui batizado aí no Rio Verde, em Três Corações, pelo missionário José Roberto de Oliveira, que ainda está entre nós. É o pai do missionário Moisés Roberto. Deus abençoe. Luana Santana, Soraya Rodrigues, Vitória, amém, Vitória. Vitória. Almira Silva, Luana Santana, amém, Deus abençoe. Minervina está ouvindo, estão ouvindo, amém. Ore pelo povo de Jauá, Camaçari, Bela Vista, estão ouvindo, amém. Marinês Linhares, Caruaru, já está acordados, dizendo bom dia, Espírito Santo. Mas ontem nós tivemos 6 cultos. Almas se renderam aos pés do Senhor. Marivone Amaral, que Deus abençoe o seu dia hoje. Meu irmão, Luana Santana. Foram 6 cultos abençoados ontem. Graças a Deus. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia de círculo de oração com o evangelista Ari Mendonça, já nos preparando para amanhã. Amanhã é sexta-feira. E sexta-feira para nós o sinônimo é batalha espiritual, quebra de maldições,
Amanhã é um dia muito sério, regado a jejum e oração, aonde penetraremos no submundo das trevas, misericórdia, para desenrolar o rolo e desfazer as obras do diabo. Amanhã é dia de quebrar as maldições herdadas, adquiridas ou mandadas. Maldição é um assunto tão espiritual que nem todos os pregadores do Evangelho ministram nesta área. Mas o Espírito de Deus me fez entender este campo para combater neste combate. Às vezes, você luta tanto contra algumas perturbações e nunca liberta, porque às vezes é uma maldição enraizada no sobrenome ou no nome, uma maldição herdada, porque lá no passado, bisavós e avós e pais plantaram com sangue, com violência, com estupro, com práticas de magia, de feitiçaria, de vodú, de pactos com os Exus. E aquela maldição vem enraizada na sua árvore genealógica. Maldição do alcoolismo, do tabagismo. Maldição da morte prematura, do suicídio, de não parar com nada, com ninguém na vida. Maldição da dívida. Se você fizer uma retrospectiva, um balanço de pessoas que a mesma coisa vem acontecendo há décadas, há meses ou há anos, você vai ver que é uma maldição. Eu falava com um rapaz, ele me dizia, eu tenho 46 anos, já estou no meu 7º casamento. Com cada mulher um filho. Ore por mim, missionário. Maldição. Maldição do suicídio. Faça uma retrospectiva de uma família que alguém já suicidou, se não houve outros na família. Morte por acidente. Uma senhora me procurava e dizia, olha, 3 dos meus filhos já morreram em acidente. Perguntei, todos de uma vez? Ela falou, não, missionário. De 2 em 2 anos. Maldição de não parar com nada na vida, com ninguém. A outra me disse, eu já estou no meu 7º curso e nunca concluí a faculdade. Quando vai chegando no 6º semestre, eu tenho que abandonar. Eu já sei que eu vou abandonar. E assim foi a minha mãe, missionário. Maldição de não parar com nada na vida, com ninguém. Maldição das drogas, do tráfico. Você mesmo pode fazer um levantamento. Mas, missionário, a Bíblia não diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Diz. Mas complete o versículo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se a pessoa vacilar, aquela maldição volta, com 7 espíritos piores. Jesus falou que o estado daquela pessoa torna-se pior
7 vezes. Maldição herdada que às vezes está no sobrenome. Por isso tem que haver oração e jejum. Hoje é muita confraternização nas igrejas. Muitas coreografias, danças e danças e danças. Muitas peças teatrais. Tudo isso é muito bonito. Muitos jogos de luz vermelha, amarela, piscando ali na frente, ó. Igreja pintada de cores que não convém a um templo. Mas falta a base estabelecida, jejum e oração. Maldição não sai através de colocar a mão na cabeça ou cantar um hino, ou decorar um versículo. A única receita dada por Jesus é oração e jejum para esta casta de demônios, porque Jesus falou para os apóstolos, depois que ele libertou um menino epilético, e a epilepsia, segundo os neurologistas, é uma doença hereditária. Então, há maldições herdadas. Não, missionário Daniel, eu não concordo com o senhor, pode você não concordar, mas faça um balanço daquela pessoa que só vive caindo em adultério. E veja o pai como foi ou a mãe. Coisas que vem repetindo na família. Maldição do desemprego, da preguiça, de não parar com nada na vida. Maldição das drogas, do câncer. Tem famílias inteiras que só morrem com câncer. Famílias inteiras que só morrem com depressão. Famílias inteiras que só morrem com suicídio. Isso é campo espiritual. Não é campo paramédico. Não é campo científico. O remédio é para remediar. Isso é campo espiritual. Os altares quebrados com adultério, com pornografia, com pederastia, com lesbianismo. Porque às vezes falta a revelação de Deus para combater naquela área. Aí hoje é muito jogo de luz no altar. É muita pintura feia na parede da igreja. É muita coreografia, é muita dança. Isso não quebra maldições. Maldição só sai através de oração e jejum. Ladainha, novena, trezena, reza, banho de descarrego, banho de pipoca, banho de pétalas de rosa, figa amarrada no pescoço, fita amarrada no pulso, andar em tapete de sal grosso, passar debaixo de porta de madeira. Isso não quebra a maldição, não. Isso não resolve, não. Tem que arrancar pela raiz toda a planta que o pai não plantou. Mas veio o diabo e semeou o joio, semeou o espinho, semeou o mandacaru. Veio o diabo e semeou a erva danina, a erva ruim. E aí, nunca consegue se libertar daquela mesma prática antiga, ó. Por isso que Jesus me colocou no centro de Salvador, a primeira capital do Brasil, próxima ao Pelourinho, para profetizar para a Bahia e agora para o Brasil a quebra das maldições. A imposição de mãos, o jejum, a oração, o beber do cálice sagrado, a batalha espiritual. Maldição de ódio. Você já viu aquela pessoa que só vive com ódio, ódio?
Isso é demônio que está no coração dela. Raiva. Tem gente que espuma os cantos da boca de raiva. E pode ver que a mãe era uma enraivada também, o pai. Então, amanhã é dia de oração, jejum, para quebrar maldições, para ajudar as pessoas. Aí os altares hoje também, tem muitos altares contaminados. Aí não tem força e nem tem autoridade. Aí o diabo vai entrando, matando, roubando e destruindo. Será que você entende o que eu falo? Entende sim, porque você não tem a cabeça de jirico, de jegue. Apesar que o jegue é um animal abençoado. Você não tem a cabeça de jirico, você tem a mente de Cristo e sabe o que eu estou falando. Por isso que eu preciso do seu sobrenome também para orar por você. Quem te deu o nome foi a sua mãe, seu pai. Mas o seu sobrenome veio na sua árvore genealógica, ó. O meu sobrenome veio do meu pai. Eu não tenho o sobrenome da minha mãe, mas a raiz está sobre mim também, dos italianos dos Bandones. Não sei o que os meus tataravós fizeram no passado, mas toda maldição já foi quebrada de um e de outro. Pode ter vindo do Oriente, pode ter vindo da Europa, não importa. O jejum e a oração quebra maldições. Aí a turma hoje não ora mais, não jejua mais. É muita presepada e o diabo vai ganhando campo, matando, roubando e destruindo nos altares. Nas famílias. Será que você entende o que eu falo? Faça um voto a Deus de jejuar pela sua filha, que está amarrada pela pombagira de trança, ou pela pombagira menina, ou pela pombagira cigana. Faça uma campanha de jejum pelo seu marido, que é um adúltero. Aquele Exu caveira que apoderou dele, aquele demônio de boemia que precisa da sua oração. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não. Não adianta pegar pelos cabelos e brigar, não. É campo espiritual. Então nós temos que revestir das armas espirituais. Quebra de maldições não é conversa fiada. É oração, oração e jejum. E Jesus, como homem, para vencer no seu ministério, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Aí ele foi com autoridade. Daniel, para vencer um demônio, ele jejuou 21 dias. Moisés, para receber as revelações das leis, ele jejuou 80 dias em 2 etapas. O povo de Nínive, para se livrar do que Deus havia determinado, eles oraram e jejuaram e vestiram o saco e estiveram sobre a cinza até as autoridades pela cidade de Nínive. Elias, para vencer Jezabel, ele jejuou 40 dias depois que comeu pão e bebeu água que o anjo lhe serviu.
O demônio é o mesmo. Os tempos passaram, mas o capeta é o mesmo. A batalha também é a mesma. Jesus já jejuou, Jesus já orou? Sim. Mas que possamos fazer a nossa parte. Tá bem? Ore pela sua filha, pelo seu filho, jejue por eles. Profetiza a vitória deles. Traga-os para a igreja, para esta quebra de maldições. Amanhã eu subirei ao altar de Deus, levando em meu celular os nomes, para apresentar a Deus e a quebra das maldições. Esta diabetes que tem matado, este câncer, este AVC, famílias que morrem com AVC, famílias que morrem troncha sobre uma cadeira de rodas, famílias que morrem cegas por causa do mesmo espírito do glaucoma. Mas missionário Daniel, o senhor está fazendo confusão. Não, 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 não. Maldição herdada, adquirida, ou mandada, adquirida ainda é pior. Hoje tem muitos cristãos com maldição adquirida, porque se meteu com coisas que não devia, não vigiou, deu lugar ao diabo e arrumou uma maldição para a vida. E está aí querendo sair e não consegue, porque arrumou uma maldição. E quem busca maldição, encontra maldição. Com maldição sois amaldiçoados. E a maldição mandada é mais fácil de sair, porque foi vítima de um vodú, de uma macumba, de um batuque, de uma pemba, de uma bruxaria. Aí sai em nome de Jesus fácil. Mas a adquirida e a mandada, a adquirida e a herdada é oração e jejum. Será que você entende o que eu falo? Amanhã é um dia abençoado para nós. Você entende sim. Consagre a Deus um jejum. Como jejuar, missionário? Vou lhe ensinar. Você vai jejuar amanhã. Amanhã é sábado. Sábado o quê, rapaz? Amanhã é sexta-feira. Hoje, a hora que você for deitar para dormir, seja 9 da noite, meia-noite, seja 10 da noite, seja 7 da noite, você dobra os joelhos, ou em pé, ou assentado, não importa a posição do corpo, e abre um jejum. Senhor, eu vou jejuar amanhã até tantas horas, pelo meu filho. Aí você fala o nome do filho, ou da filha, ou do marido, ou da mulher. Por quem você vai jejuar? É uma arma de cobertura espiritual, de força para aquela pessoa. E no outro dia você levanta, escova os dentes, normal. E vigie, viu? Você marcou até 10 da manhã? Vai até 10 da manhã. Você marcou até meio-dia? Vai até meio-dia. Você marcou até 5 da tarde? Até 2? Vá. Não coma nada, não beba nada. É integral. A não ser que seja um jejum de 24 horas e você queira e faça o voto a Deus de beber água. Quem entendeu, diga amém. Então, faça uma campanha por ele e por ela. Abra o seu entendimento. Oração e jejum são armas de combate espiritual contra as astutas ciladas do diabo. Ouviu bem? No outro dia você não coma nada, não beba nada, mas eu vou estar trabalhando. Não importa se você vai estar em casa ou na igreja ou trabalhando, não importa. E não fale para ninguém. E a Bíblia manda lavar o rosto quando estiver jejuando. Nada de cara feia e de bicão.
e manda, sabe o quê? Ungir a cabeça. Às vezes nem óleo você tem em casa da unção. A Bíblia manda ungir a cabeça quando estiver jejuando, para mostrar um semblante feliz e alegre, porque você está fazendo aquilo com prazer para Deus e não com tristeza. Quanto tempo faz que você não faz um jejum? Só churrascaria, ovo frito, ovo cozido, aipim, só pão, bolo, alimentando o corpo, mas o espírito está magérrimo. A nossa batalha é espiritual. Não pode ir até meio-dia, vá até 11, até 10. A Bíblia fala lá em Joel, um dia de proibição também. O que é um dia de proibição? É você também fazer um voto a Deus. Um pastor falou para mim, missionário, eu era viciado em Coca-Cola. E aí? E ele fez um voto a Deus de ficar 3 anos sem beber Coca-Cola. E ele cumpriu o voto e Deus o abençoou. Ele hoje é casado e não casava de jeito nenhum. Um voto de um voto de proibição. Faça um voto de proibição de ficar 3 dias sem usar celular. Faça um voto de proibição de nunca mais assistir novela. São coisas que agradam a Deus, atitude, fé. Lá em Joel, se não me engano, capítulo 1 ou é capítulo 2, fala do dia da proibição. Então existe jejuns sinceros e a resposta de Deus. A quebra de maldições. 88% dos problemas são de origem ou hereditária, ou adquirida, ou mandada. Então a sexta-feira para nós, há 41 anos, é a quebra das maldições. Na área financeira, área sentimental. Você já viu aquela pessoa que não para com ninguém na vida? Que é a maldição do corrimão, não para com nada, com ninguém. Faça um levantamento das tias, das irmãs mais velhas, da mãe, como foi, ou do pai. É o mesmo retrato. Então, hoje é dia, amanhã é dia de oração e jejum. Tá bem? Já nos preparando para o domingo, porque domingo é o grande dia de estudar a Bíblia Sagrada. Lembrando que nós estamos em cadeia com a ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pela Cultura da Bahia, pela Cruzeiro da Bahia, apresentando o meu, o seu, o nosso programa. Bom dia, Espírito Santo. É gostoso, é maravilhoso, é extraordinário levantar pela manhã e erguer os braços e dizer: bom dia, Espírito Santo. Olha, eu já falei tanto aqui hoje sobre quebra de maldições, mas a Bíblia Sagrada que eu tenho em mãos está aberta em Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia e agora, Jussara ligando para nós, Diaconisa Nanaide, Nalva Costa, amém. Almira Silva, Deus abençoe o Brasil, porque o programa agora é internacional, forte. Abram a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Eu tenho aí 15 minutos para meditar na palavra de Deus. Capítulo 16. A confissão de Pedro, versículo 13. É uma mensagem muito forte.
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uma pergunta que Jesus fez particular já no fim do seu ministério público aos seus discípulos e seguidores. Ele disse: olha, vocês que estão no meio do povão, o que estão dizendo a meu respeito? O que este povo fala de mim, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, que eles estão falando a meu respeito? E houve um silêncio no meio deles, porque a reunião era administrativa e espiritual. E eles disseram, olha o que eles falaram para Jesus. Uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, que voltou. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. E outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias. E outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas do Antigo Testamento. E Jesus parou para ouvi-los. O que estava havendo entre o povo que Jesus não penetrava, mas os apóstolos estavam sabendo de tudo. E Jesus, sabiamente, como administrador espiritual, ele queria saber o que estavam falando dele. Por aquelas regiões ali de Cesareia, de Filipe, por todo Israel, que estavam comentando sobre ele. E eles falaram: alguém está dizendo que o Senhor é João Batista, é Elias, é um dos profetas que ressuscitou. Estão dizendo que o Senhor é até Jeremias. Olha que coisa, rapaz. E disse-lhes ele, Jesus falou: e vós, que estáis comigo há 3 anos e meio, que já viu Lázaro ressuscitando, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, já comeu pão que eu multipliquei, já bebeu vinho que foi transformado da água para o vinho, já viu peixe sobre a rede, já viu cegos enxergar, leprosos sendo curados. Eu quero a resposta de vocês. E houve um silêncio. Quem é Jesus para você, meu ouvinte? O Senhor da prosperidade? Ou o Senhor que te levará para o céu? Quem é Jesus para você? Que Ele seja o Senhor da sua alma, que Ele seja o Senhor da prosperidade, que Ele seja tudo em sua vida, o seu profeta e orientador, pela Bíblia e pela revelação do Espírito. Ele faz uma pergunta: e vocês que estão comigo, o que vocês acham a meu respeito? Pedro pôs-se de pé, porque ele era um evangelista nato, ele era o líder da equipe. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo. O Senhor não é Jeremias, não é Elias, não é João Batista, não é nenhum dos profetas do Antigo Testamento da Torá. O Senhor é diferente. É o Cristo, o Filho
do Deus vivo. Os apóstolos em silêncio, naquela reunião confidencial e administrativa, e Jesus olhou para Pedro e disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Olha, Pedro, quem te trouxe a revelação não foi a carne, nem o sangue, nem a escatologia, nem os estudos ou conhecimento. Foi o meu Pai. Ele te revelou isso, Pedro. O canal de revelação está sobre você, Pedro. Esta revelação veio do Pai para você. Tem coisas que a gente aprende estudando, trabalhando, mas existem coisas que é revelação de Deus, pela Bíblia, pela perfeição, pelos dons. Como disse Paulo, o que eu recebi, eu vos ensinei. Então Jesus falou: quem te revelou isso não foi a carne, não foi o sangue, não foi o conhecimento que você tem, Pedrão. Foi o meu Pai. Aleluia. Foi o meu Pai quem te deu a revelação. Esta revelação, Pedro, é de Deus, é do céu, porque eu venho de lá e eu sei o que é revelação, Pedrão. Aí Jesus fala com ele. Um dos versículos mais impactantes da Bíblia. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Pedro quer dizer faísca de pedra. Não é faísca de lama, não, é pedrinha, é faísca de pedra de fogo, pedra pequena. Tu és pedrinha, Pedro. Tu és uma faísquinha de fogo, Pedro. Tu és uma pepita, Pedro. Tu és um pedregulho tão pequenino, homem. Te canta lebala xiriandecais. Pedro, sobre esta pedra que sou eu, Pedro, Jesus falou: você vai edificar a minha igreja, Pedro. Não é sobre faísca de pedra, não é sobre pedrinha, Pedro. Gildésio, Deus te abençoe. Estou orando pelo seu pastor. Deus te abençoe, Gildésio, aí em Jiquitiba. Tu és pedrinha pequena, Pedro. Sobre esta pedra de esquina, sobre esta rocha, sobre este monte Sião, Pedro, você vai edificar a minha igreja. Não a igreja templo físico, mas a igreja espiritual que vai vencer reis, que vai vencer rainhas, que vai vencer políticos, que vai vencer dificuldades, que vai vencer vírus e viroses. A minha igreja. Você vai edificar a minha igreja, Pedro. Não é sua igreja, Pedro. Não é a igreja do pastor Benedito, do pastor Antônio, Pedro. É a minha igreja, Pedro. Por isso que, depois que Jesus morreu, apareceu para eles e disse: Pedro, você me ama, Pedro, porque você voltou à pescaria, Pedro. E Pedro disse: eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Eu já te dei provas do meu amor. E Jesus falou: apacenta os meus cordeiros, os meus obreiros, e depois minhas ovelhas. Sobre esta pedra, não é sobre Roma,
não é sobre imagem de escultura, sobre esta pedra de esquina, sobre esta pedra angular, você vai edificar a minha igreja. Jesus é uma pedra de tropeço para muitos, mas para o Daniel, para você, é uma pedra de edificação sólida, com base, não é pedrinha. Nós somos uma pedrinha sobre outra pedrinha. Foi o que Deus mostrou para Abraão. Olha para a areia da praia. Assim serão seus filhos, pedritas, pedrinhas pequenas, grãos. Olha para o céu, assim serão seus filhos como as estrelas. E de pedrinha em pedrinha, a gente forma um edifício lindo para Deus. Não é uma pirâmide. É um edifício para o Espírito habitar. Sobre esta pedra, você vai edificar a minha igreja. E olha o que Jesus falou para ele. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que promessa, rapaz. Por quê? Porque o inferno tem muitas portas? Tem. O céu só tem uma porta. Jesus é a porta e é o caminho. Só uma porta. O céu, para o céu. Tem janelas de bênçãos. Eu abrirei as janelas dos céus, as janelas para nos abençoar. Mas para a salvação só tem uma porta e um caminho. O inferno não. O inferno tem muitas portas. A porta do carnaval, da orgia, do prostíbulo, da bebida, do ódio, da ganância, da avareza, das drogas, da perdição, muitas portas. Por isso Jesus falou, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Nenhuma perseguição, nenhum levante de Faraó, nenhum levante de Herodes, nenhum levante de Roma, nada destrói a minha igreja, nenhum imperador, ou nenhuma rainha, ou nenhuma imperatriz, ou nenhum governo, ou nenhum sistema de governo. Pedro, sobre esta rocha, Pedro, você edifica a minha igreja. E as portas do inferno, Pedro. Deus te abençoe, Raquel. Transmita meu abraço ao meu amigo pastor Júlio, tá bem? E a sua esposa. As portas do inferno. Então o inferno tem muitas portas que levam à perdição. É porta larga que forma um portal, um portão. Jesus não, é porta estreita e é um só caminho. Sei que vocês entendem isso. Regina Souza pedindo oração pelo pastor Genuíno. Estamos orando sim, de Embu das Artes, o nosso superintendente. As portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, a igreja de Jesus. Não é a igreja de Roma, não. É de Jesus. Agora veja o que ele falou para Pedro. Eu te darei. Ele não vende, ele não negocia. Eu te darei. Pedro ali era o pastor, Jesus estava nomeando ele para ser o discípulo titular do grupo de discípulos. Se você ler lá em Atos capítulo 2, depois que Jesus mandou o Espírito Santo, foi Pedro quem ficou de pé e pregou o evangelho e ganhou aquelas multidões junto com os demais apóstolos, mas Pedro era o pastor presidente instituído por Jesus. Te darei as chaves do reino dos céus. Bem no plural, chaves do reino dos céus.
do domínio de Deus, chave da cura, da libertação, da vitória, da prosperidade, da paz, chaves. Te darei as chaves. Chaves é a autoridade do reino dos céus, do domínio de Deus. E tudo que ligares na terra, de acordo com a palavra de Deus, tudo que ligares na terra, Manuel Bispo, Deus te abençoe, vaso de ouro. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tá vendo que é a terra que manda no céu? Amém, Raquel. Deus te abençoe, filha. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Está desligado aqui, está desligado lá. Está ligado aqui, está ligado lá. Afastou da mão do seu pastor, afastou do ministério, afastou da bênção, está afastado. Misericórdia. 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 Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. Tem pessoas que não têm humildade para servir. Aí, meu irmão, se desliga e fica desligado. Mas ninguém fica desligado, ele é ligado com o mundo mal das trevas. Você já viu aquele pastor avarento que não quer prestar contas? Aí desliga, funda um ministério, quebra a cara, cai em prostituição, em bebida, em drogas. Isto mesmo que você está ouvindo. Eu estou ligado neste tronco há 53 anos. Te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Aí Jesus falou, não fale para ninguém. Eu estou passando uma revelação administrativa e espiritual para vocês. Pode ver que Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu, João escreveu a mesma mensagem. 4 testemunhos é fiel e verdadeiro, um só já é pela palavra, e 4, o cordão de 4 dobras é inquebrável. Aproveite esta quarentena e leia Mateus capítulo 16. Tá bem? Fica firme com Jesus e edifica a sua vida na rocha, segura nas mãos de Deus. Esteja ligado na Bíblia, na Santa Ceia, esteja ligado com Deus. Eu ainda tenho, 4 minutinhos, e vamos aproveitar os 4 minutos, e vamos falar com Deus, o nosso Salvador. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Aonde estiver chegando a minha voz por esta cadeia de rádios, a minha imagem pelo Facebook, pela minha página Daniel de Oliveira, ou ICB Bahia, ou Catedral da Bênção Bahia, ou pelo YouTube. Não importa o horário, esta pessoa irá acessar. Que a unção seja transmitida. Eu te agradeço pelas almas que eu ganhei ontem, pelos 6 cultos que realizamos. Obrigado, Jesus. Jesus, muito obrigado pelo dia de ontem, porque eu pude fazer alguma coisa pela tua obra, ganhando almas e pregando o Evangelho.
Obrigado, papai. Eu abençoo o dia de hoje, quinta-feira, a sexta-feira, amanhã, dia de quebra de maldições, o sábado, o domingo de estudo bíblico. Aonde estiver chegando a minha voz, chegue a força da sua mão, Senhor, para libertar e curar. Eu oro pelas crianças, os estudantes, professores e professoras, mestres e educador, aposentados e pensionistas. Oro pela Polícia Civil, Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, vigilantes, seguranças, Guarda Municipal. Oro pelas donas de casa e empregada doméstica também. Oro pelos médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem. Oro pelo nosso missionário genuíno que está lá no hospital, que o Senhor tenha misericórdia, misericórdia, misericórdia. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta mãe aflita, esta mulher abandonada, este pastor depressivo que está a ponto de se matar. Tenha misericórdia. Eu oro por esta pessoa que está entre a cruz e a espada e precisa de uma decisão na vida sentimental, profissional, familiar. Eu oro por esta pessoa que está sendo atraída pelas coisas do passado, na área financeira, sexual, familiar, misericórdia. Que a mão do Senhor o ajude. Esta pessoa que está de joelhos agora, chorando, orando comigo, pelo filho, pela filha, pelo marido, pela esposa, pela empresa, pela loja. Que a mão do Senhor o ajude. Esta pessoa que está fazendo tratamento contra o câncer, com quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, antibióticos. Que a mão de Deus toque em seu estado imunológico e que haja um milagre de Deus. Que desapareça este nódulo no seio, na tireoide, este problema circulatório, respiratório, esta doença nos pulmões, nas pleuras, estas dores, este infarto, esta depressão, esta perturbação psíquica, este espírito da morte, do desânimo, este espírito da preguiça, do palavrão, da mentira, das drogas que entrou nesta família, está causando vergonha, está desestruturando esta família. Que o milagre de Deus aconteça em nome de Jesus. Eu consagro as águas que estão no rádio, carteira de trabalho, chave, papéis, processos e protocolos e documentos. Eu consagro em nome de Jesus este frasquinho com óleo que está no rádio, a unção que está neste óleo, alcance estes também, pelo poder da prece poderosa da fé. Eu consagro o óleo que está neste vidrinho, neste frasquinho, nesta latinha, nesta xícara, neste pires, que esta pessoa vai usar na área espiritual para ungir lábios, mãos, objetos, carro, cabeça. Seja ungido e consagrado este azeite de oliveira agora, em nome de Jesus. Eu estou falando em nome de Jesus, porque eu tenho a cópia da chave de Davi.
Em nome de Jesus, seja consagrado este frasco com óleo, estes papéis, esta máscara, seja ungida e que a unção de Deus imunize qualquer vírus, qualquer virose. Seja ungida esta máscara agora, agora! Que nenhum demônio tenha poder de transpassar este tecido. Eu consagro esta máscara, porque esta pessoa está de acordo com as autoridades em obediência. Então eu posso abençoar esta máscara. Em nome de Jesus. Esta pessoa que está a ponto de dar um tiro na cabeça, abandonar a família, abandonar o emprego, que a mão de Deus o equilibra e que haja paz em seu coração. Eu oro por Brasília e pelo Congresso Nacional. Tenha misericórdia, Senhor. É o que eu posso te pedir. Eu repreendo o espírito da febre, da tuberculose, o espírito da pneumonia, da virose, do coronavírus, o espírito da morte. Eu fecho as sepulturas em nome de Jesus contra esta família e rasgo os atestados de óbito desta morte prematura. Que a mão de Deus pope a vida desta pessoa que está lá na UTI, na CTI, na enfermaria, e acrescente-lhe mais 15 ou 20 ou 30 anos de vida. Te canta lebale shiriandecais. Eu transfiro a bênção da cura. Receba a prosperidade também. Este salão de beleza não vai ser fechado. Este escritório de advocacia, de contabilidade, de administração não vai ser fechado. Esta loja, esta barbearia, esta empresa, esta indústria, estes projetos e sonhos não serão fechados. Eu profetizo multiplicação e porta aberta. Faça um voto diante de Deus agora. Eu abençoo estas chaves, esta escritura. Eu abençoo o número desta placa que está lá naquela loja. Seja 37, 28, 14, 12. Não importa, eu estou abençoando com a bênção da prosperidade. O tranca-rua não tem poder. Quem tem poder é Jesus. Seja abençoada esta loja, esta empresa, esse escritório. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba a sua bênção. Foi para você. Não importa se o seu sobrenome é Oliveira, é Batista, é Silva, é Santos, é Correia, não importa, é Lopes, não importa. O Senhor te alcançou. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. É online, viu? Receba. Aperta. Aperta. Fala línguas estranhas. Anda dentro da sua casa e agora falando línguas estranhas. Vá lá no quarto dos seus filhos. Vá na sala, na cozinha, na laje, nos corredores, até no banheiro. Vá lá na garagem falando línguas estranhas agora. Agora. Pericanta lebale shiriandecais. Receba o marca-passo no coração. Receba a cura da depressão, da pressão alta. Receba a alegria de ser crente, de ser de Jesus. Faça um voto de voltar para a igreja, de ser dizimista fiel, ofertante, participante da Santa Ceia. Receba a cura deste esôfago, deste fígado, deste pâncreas, destes rins, desta vesícula, deste intestino grosso ou delgado. Receba a cura dos pulmões. Receba a cura desta hemorragia.
seja curado das trompas, do útero, do ovário, seja curado os espermatozoides do seu marido, que haja fertilidade e que de hoje a 9 meses você esteja agradecendo a Deus pela linda menina ou lindo menino. Receba a vida, a prosperidade, seja desamarrado que o diabo amarrou, seja quebrada as maldições que veio lá da roça, do sítio, aquela maldição que veio lá daquela cacimba, lá daquela guarda, seja liberto das maldições. Você não é culpada do que a sua mãe ou seus avós fizeram no passado. Eu tiro esta carga e quebro este jugo em nome de Jesus. Receba o abraço. Como disse Paulo, hoje não tem Paulo, mas nós estamos aqui. O que eu recebi do Senhor, isso também eu vos entreguei. Receba. Se você sentir o corpo dormente, arrepios, pernas bambas ou meio tonto, não se preocupe não, é o mal saindo. Fala línguas estranhas, fala. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o dom de Deus. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o dom de língua. Receba o dom da cura pela imposição de mãos. Eu transfiro para você o que Deus pôs na minha vida. Te canta lebale shiriandecais. Fale para os seus amigos, parentes e vizinhos. Evangelize através da minha voz deste programa Bom Dia Espírito Santo. Entre em minha página Daniel de Oliveira, pelo Facebook, tá bem? Ou pela ICB Bahia, ou Catedral da Bênção Bahia, ou também pelo YouTube, onde temos muitos programas gravados, inclusive o de ontem, que foi tremendo. Tá bem? Pelo YouTube, dê lá o seu ok naquele sininho. Que Deus te abençoe. Eu continuo agora pela rede de rádios para atender aqui as pessoas que me mandaram pelo WhatsApp uma mensagem pedido de oração. Até 7 horas, mas amanhã nós voltaremos. Evangelize a sua família. Coloque aí na televisão o Bom Dia Espírito Santo. Shalom. Tenha um dia de paz. Fala línguas estranhas. Solta o queixo. Seja renovada, Raquel, Hilda, Edinalva, Soçoca, Roberto, Magda. Sejam renovados. Renovados. Abençoados. E venha para a igreja. Marinês, seja abençoada, Marinês. Regina, seja abençoada, Regina. Magda, eu os abençoo. Te canta lebala, Shirian.